há muitos jovens com vontade de trabalhar, de verdade, não essas coisas de brincar, não, com vontade de trabalhar. Mas quando aparecem aqueles projetos para jovens, é muito triste o que acontece. Porque os mesmos jovens que ganharam o projeto ano passado são os mesmos que voltam a ganhar o projeto o ano seguinte, e você quer ver o que fizeram, não se fez nada. Bom dia, daqui o canal oficial da Fundação Afonso Djacama, denominado por FAD. Vamos ter aqui uma conversa fascinante sobre nutrição e agricultura. Isso tudo dentro do projeto chamado Amozan, que é conduzido por Atílio Monraia, certo? Sim, sim, sim. Bom dia, Atílio. Gratos por tê-lo aqui no nosso programa. A nossa primeira pergunta é: como é que o projeto Amozan nasceu? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade que me concederam de estar aqui para esses dois, três dedos de conversa. O projeto Amozan é uma associação que significa Associação Moçambicana de Segurança Alimentar e Nutricional. O projeto Amozan é muito difícil dizer como é que surge. Há coisas que em algum momento são um pouco inexplicáveis. Porque Amozan, eu sempre fui aquela pessoa que sempre fui um crítico no desperdício alimentar. Então, lembro uma vez, estava em casa de um amigo, passamos numa casa, vimos um pedaço de queijo, assim no chão, assim. Eu disse para o meu amigo: olha para aquele pedaço ali. Quantas crianças precisam daquele pedaço ali? Está no chão. Então, fomos conversando, a andar. Então, sabes, é por isso que é normal num bairro, enquanto uma casa, na lata de lixo tem um frango, na casa vizinha, nem uma pena de galinha tem na lata de lixo. Então, foi uma conversa. Então, mas aquilo eu sempre fui assim, criticando desperdício. Então, um dia desses, já depois de alguns anos, eu andar, por acaso ia à igreja, passo de um sítio, vejo um monte de laranjas, assim no chão. Eu olhei: são laranjas essas? Estão podres. Mas saíram de um sítio primeiro para estarem podres, porque antes foi uma fruta que primeiro foi uma flor, ficou laranja, a pessoa viu tudo aquilo, chegou até este ponto. Quantas pessoas precisam de uma laranja e não tem? Aquilo me doeu naquele dia. Eu disse: não, quando voltar para casa eu quero sentar, eu quero lutar com essas coisas aqui. Exato. Então cheguei, peguei caneta e papel, comecei a desenhar. Então, eu tenho que trabalhar com segurança alimentar e nutrição, essas coisas aqui. Então, dali, comecei a me preocupar em ler algumas coisinhas da FAO sobre alimentação, essas coisinhas, fui vendo essas coisinhas todas, fui ver experiências de outros países. Então, dali, fui falando com alguns amigos, eu disse: não, eu tenho uma ideia, a ideia é esta. Qual é a ideia? Vamos lá criar uma associação, assim. Concordaram, começamos a correr atrás. Isso foi em novembro de 2022, ano passado. Ok. Então, começamos a correr atrás da papelada, papelada por aí. Então, no meio de tudo isso, nas cheias de janeiro, essas que afetaram muito Boane, janeiro, fevereiro, aquelas cheias ali. Então, eu disse para os meus amigos: mas nós já somos uma associação, é claro que a papelada está a andar, já devemos começar a fazer qualquer coisa. Temos que já começar a pôr as nossas ideias em prática. Então, a nossa primeira atividade foi mobilizar a população para nos dar algum vestuário e tudo mais. Então, fomos oferecer aquilo a INGD, que estavam lá em Boane e tudo mais. Então, eu vi: mas trabalhar para a população, isto é gratificante. Exato. Eu senti, depois de ir fazer aquela entrega,
eu vi aquela população toda que estava ali, na escola ali, porque não podiam estar nas suas casas. Eu, sim, isto é gratificante. Mas não, nós não podemos parar por aqui. Nós temos que trabalhar. Então, no meio de tudo isso, eu tenho assessorado alguns estudantes universitários na elaboração dos seus trabalhos finais do curso e tudo mais. Então, fui trabalhar um desses dias com uma senhora que estava a escrever sobre alguma planta, mas no sentido medicinal da planta. Então, fui lhe assessorando. Então, fui me interessando um pouco também com essa ideia. Essa planta aqui, ok? Então, fui vendo uma e outra planta. Mas existe esta planta aqui, a moringa. Então, é uma das coisas começam. E eu já tinha moringa em casa. Tinha por aí umas 2 ou 3 árvores. Então, eu ia semeando, mas sem saber, porque as coisas às vezes só acontecem por acontecer, mas tem um propósito. Eu ia semeando aquelas árvores em casa, até que minha esposa disse um dia, você anda por essas árvores todas aqui, é para que isso aqui? Eu sei, deixa essas árvores aqui. Então, quando eu termino de assessorar aquela senhora, eu começo a olhar para a moringa, começo a me preocupar já em estudar a moringa. Então, começo a investigar a moringa, a potencialidade da moringa, fui vendo aquela parte medicinal, fui vendo a parte nutritiva. Essa parte que me interessa não é esta medicinal, é esta nutritiva. Então, fui vendo o que faz com a moringa e tudo mais. A moringa faz isso, faz isso. Então, ok, mas de tudo que eu tenho visto, por exemplo, algumas associações, por exemplo, tem servido alguma refeição, que é uma sopa assim, normal, simples. Mas não, se tem uma moringa em casa, mas por que se a moringa come-se e é verde, assim como uma couve, por que eu não posso fazer uma sopa? Então, surgiu a ideia, fui falar com os outros membros, tenho um grupo de nutricionistas. Até para começar, eu fiz uma pergunta a uma nutricionista, eu disse, sabes, eu ontem fiz um sumo de massala. Eu fiz um sumo de massala, mas depois tive que pôr açúcar, porque aquela massala deixava um pouco assim azedo. Então eu perguntei para ela, sabes, eu vi uma coisa, nas minhas leituras, eu vi que a moringa reduz o açúcar no organismo. Então, que tal se eu for pegar moringa, pôr ali no sumo de massala e pôr açúcar, aquele açúcar não vai me causar nenhum mal. Sabe que aquela nutricionista não conseguiu me responder. Até hoje ainda tenho essa questão. Exato. Sim, porque eu fui ler alguma coisa que dizia que a moringa reduz o açúcar no organismo. Então, o sumo para mim, quando é natural, é bom. Sem açúcar, sem açúcar é bom. Talvez com mel seria mais bom. Ok, então eu disse, tá bom, eu fiz um sumo de massala. Mas porque aquele sumo estava um pouco azedo. Então, tive que meter açúcar. Mas o açúcar tem aquela parte maléfica dele. Então, eu perguntei à minha nutricionista, que tal eu meter aqui a moringa? Porque aquele artigo diz que... Quer dizer, sabe que ela não conseguiu me responder. Eu fiquei assim, ok, mas se tu não me responde, ok, mas agora vamos fazer sopa. Mas eu nunca comi moringa. Ei, moringa come-se. Vamos fazer sopa. Então, a primeira vez, que foi em maio, fizemos a primeira sopada. Então, desenhei o projeto Sopa Comunitária. Então, o projeto Sopa Comunitária engloba o quê? As comunidades e escolas. Então, a ideia do projeto Sopa Comunitária qual é? É expandir o consumo e o plantio da moringa. Então, nas comunidades, nós íamos mostrando às comunidades que esta planta consome-se e esta planta pode-se semear, pode ser no quintal, pode ser na própria machamba. Então, e fomos mostrando como é que ela cresce com muita simplicidade, sem precisar de muita água e aceita em terras marginais crescer. Então, fomos ensinando. Chegávamos na comunidade, vinhamos com a própria moringa. Eu tirava a moringa em casa, então levávamos o plástico, levávamos todo aquele material para a sopa. Chegamos lá, pedíamos
6, 7 senhoras da comunidade vinham para ali e elas já preparavam. Nós só assessorávamos só. Eu pensava que também que cozinhava mesmo. Tá vendo? Não, nós normalmente fazemos o quê? Nós vamos com o material, chamamos a comunidade, então nós as senhoras preparem a sopa. Então depois, faltando uns 15 minutos para o final, metam a moringa. Então elas foram pegando a ideia com muito agrado. Então fomos andando de ponto a ponto. Então chegou o tempo, já dimos para as escolas. Então, mas as escolas, o que a gente fez? Nós pegamos aquelas escolas que já têm a alimentação escolar, porque é um projeto da ADRA que dá alimentação escolar em algumas escolas, por exemplo, no Distrito de Boane. Então, nós fizemos o quê? Nós temos, como nessas escolas que têm alimentação escolar, quem prepara aquela alimentação escolar é uma parte da comunidade. Então, ali era 2 coelhos com uma cajadada. Atingimos o nosso grupo-alvo, que são as crianças, e atingimos a comunidade, que são aquelas senhoras da comunidade que preparam a refeição para aquelas crianças. Então, fomos de uma primeira vez para o Picoco, mas Picoco não tem essa alimentação escolar. Então, depois de termos ido para o Picoco, fomos para o Estevel. Então, o Estevel, lá eles já têm aquela alimentação escolar dada. Chegamos lá, apresentamos o projeto, ensinamos aquelas senhoras, aquilo foi uma maravilha. Dali, o projeto foi andando. Então, o projeto, praticamente, não posso dizer que nasceu assim, como se tivesse... Nasceu de uma forma um pouco meio estranha. Um ponto ali, um ponto ali, juntando aquilo, e a coisa foi andando. Que hoje já é Talamozane, que estamos a lutar já para plantar e processar já a própria moringa já em um escalão mais amplo. Para que nas épocas de escassez possa ser aproveitado, seria muito bom. Porque não se explica. Num tempo você tem a fartura, no outro tempo você não tem nada. É complicado. Mas enquanto você teve, isso é doloroso.